senador, nosso presidente José Sarney, para cumprimentá-lo pelo gesto que teve agora há pouco na votação de empréstimos fora de pauta, revelando uma atitude de absoluta independência, de absoluta autonomia e de respeito ao regimento interno no processo de votação dos empréstimos. Também cumprimento o líder Eduardo Braga por ter entendido as razões pelas quais o presidente da Casa acabou não acolhendo uma votação que poderia causar algum constrangimento do ponto de vista, inclusive, regimental. Cumprimentar também pelo resultado que foi obtido em relação a iniciativas tomadas pelo presidente José Sarney, criando comissão especial, primeiro para a reforma política, depois para o Pacto Federativo e agora para a questão relacionada às reformas no Código Penal, tão necessárias e tão esperadas pela sociedade brasileira para se ajustar aos novos tempos que estamos vivendo. Assim é que nós temos também este balanço positivo do esforço que todos os senadores, de todos os partidos, não só as lideranças, se empenharam pessoalmente e de maneira muito dedicada e aplicada para corresponder aí a uma produtividade num ano atípico, num ano que tivemos um enfrentamento no Conselho de Ética, também na própria CPMI, que cujos trabalhos estão em andamento. Mas o resultado final transforma o Senado numa instituição que está atendendo e cumprindo com as suas prerrogativas. Senhor presidente, falou-se muito durante este semestre sobre os problemas econômicos. Primeiro, a crise que tivemos com relação ao governo, a crise que aconteceu nos Estados Unidos, agora também abalada a economia internacional pela crise da Europa, a China também enfrentando problemas. E como representante do Rio Grande, senador Jorge Viana, voltar a esta realidade difícil que foi citada aqui, inclusive na relatoria brilhante do nosso senador Walter Pinheiro, da 565, que trata de um socorro aos agricultores que foram, especialmente os pequenos, que foram duramente afetados no Nordeste e no meu estado, na região Sul também, por uma prolongada estiagem. Pois vejam só, o desempenho do setor agropecuário, que é o setor mais importante do meu estado, do Rio Grande do Sul, teve um desempenho de menos 27%. O produto interno bruto do Estado teve uma queda de 1,8% no primeiro trimestre deste ano, segundo dados divulgados ontem pela Fundação de Economia e Estatística, que é um órgão oficial do governo do Estado. A principal responsável pelo resultado negativo foi a estiagem. A agropecuária teve uma queda de 27%, considerada a maior redução para o primeiro trimestre desde o ano de 2002. Entre os produtos que mais contribuíram para esse desempenho negativo estão o arroz, que registrou uma queda de 13,5%, o fumo com 21,6% e o milho com 44,3%. Não está incluída aqui a perda e o prejuízo enorme também na soja, porque até a coleta desses dados do primeiro trimestre, a comercialização da soja não havia sido concluída. E a projeção que se faz para a finalização do semestre será pior ainda, ou que seja um abalo na economia do nosso Estado. Neste mesmo período, a indústria cresceu 0,9%, tendo como destaque a construção civil, 4,5%, o que prova aí a eficácia do Minha Casa Minha Vida, e demais indústrias com um crescimento de 8,7%. A queda ficou com a indústria de transformação, com menos 1,1%. No setor de serviços, todas as atividades apresentaram variação positiva no primeiro trimestre, como o comércio, 3,2% positivo, administração pública 3,7%, atividades imobiliárias e aluguéis 2,6%, transportes 5% e demais serviços 0,4%. Em relação aos dados do desempenho do país, o Rio Grande do Sul ficou abaixo da média nacional, que foi de 0,8%. Por setores, o Estado ficou acima do resultado do Brasil em indústria, que cresceu 0,9%, enquanto que o nacional foi de 0,1%. E nos serviços, o Rio Grande do Sul teve 2,4% contra 1,6%. Na agropecuária, porém, em função da estiagem, o índice do Estado foi de 27% e do país menos 8,5%. Essa é uma situação que demonstra com toda a clareza ao governo
um diagnóstico que abalou o nosso comportamento do Produto Interno Bruto brasileiro. O PIB amarelou. E aí eu, de novo, volto a usar a tribuna para chamar a atenção, e eu imagino que, nessas alturas, a presidenta Dilma Rousseff e a sua equipe econômica, especialmente, já tenham se dado conta de que, se não houver uma política de sustentabilidade, sustentação creditícia e com apoio e investimentos em infraestrutura, estaremos sufocando um dos setores mais dinâmicos, mais competitivos e de melhor capacidade de reação à crise, que é a produção de alimentos em nosso país. Os problemas hoje, o Brasil e o governo agem de maneira a apagar incêndios, estamos sem planejamento de longo prazo, estamos com sérias dificuldades, hoje reconhecida até pelo IPEA, que diz que o coordenador do Grupo de Análise e Previsão, Roberto Massenberger, diz que na economia não está sendo mais a estratégia de longo prazo de crescimento organizado, mas apenas apagando incêndio em função do curto prazo. E isso é muito sério, porque se o governo, que foi rápido para socorrer, e usando medidas anticrise, como foi o incentivo e a redução de impostos para o setor de automóveis, a linha branca, o setor moveleiro e outras áreas importantes, deveria dar uma injeção de ânimo e, sobretudo, de crédito à produção de alimentos, que é uma forma direta e eficaz de combater a crise. Além do mais, não só para o abastecimento do mercado interno, mas é preciso também considerar o que esse setor contribui para o fornecimento da exportação dos excedentes, gerando uma reserva cambial apreciável e um superávit comercial igualmente. Precisa melhor condição de prorrogação das dívidas dos produtores que foram afetados, uma logística melhor, a questão dos insumos e uma desoneração. Só para citar o caso do arroz no Rio Grande do Sul, a tributação deste produto, que é da cesta básica do brasileiro, é de 24% no Rio Grande do Sul. 24%. É um peso insuportável para a produção de alimentos. E, como eu disse, o arroz integra a cesta básica. Hoje estão em crise arroz, soja nas áreas de estiagem, embora os preços sejam muito bons, suínos em todo o Brasil, laranja, maçã e, claro, a estiagem no Nordeste e no Norte de Minas Gerais agrava a situação do setor da produção de alimentos. Por isso que eu faço esse apelo ao governo e à área econômica para que não deixem passar muito tempo, caso contrário poderão matar a galinha dos ovos de ouro, nesse setor, nesse segmento que tem uma dinâmica, que tem uma qualidade de produção, moderno em genética, em todos os setores e também com sustentabilidade. É preciso socorrer os agricultores brasileiros que estão passando por uma aguda crise em todos esses setores que eu acabo de referir. Queria também fazer uma referência, senador Mozarildo Cavalcante. Tivemos, e o senhor tem tido uma participação muito intensa na nossa Comissão de Assuntos Sociais, que hoje volta ao noticiário da imprensa a questão relacionada à gravidade dos acidentes que acontecem envolvendo motociclistas. O número de vítimas no trânsito brasileiro, hoje, envolvendo as motocicletas, já estão mostrando a gravidade deste problema. Pela primeira vez, os motociclistas são as maiores vítimas dos acidentes de trânsito. Os gastos com internação das pessoas envolvidas nesses acidentes, mais do que dobraram em todo o país nos últimos 4 anos. Só no Pará, o número de internações provocadas por acidentes de moto aumentou 86% entre 2008 e 2011. Os centros de tratamento intensivos têm hoje mais de 50% dos leitos usados por pacientes que sofreram acidentes de motocicleta. Matéria veiculada hoje no programa Bom Dia Brasil mostra também que esses pacientes saem do tratamento intensivo invariavelmente com sérias lesões neurológicas. Muitos ficam paraplégicos, tetraplégicos, em cima de uma cama o resto da vida. A reportagem mostrou o estudante Bruno Barra, que pilotava a moto depois de ter consumido bebida alcoólica e que depois do acidente quebrou as 2 pernas e um braço. Este motociclista admitiu: só me recordo que estava em alta velocidade e bati contra o muro. A gente pensa que bebe bebida alcoólica e vira super-homem,
mas acaba piorando as coisas. Ainda, segundo o Ministério da Saúde, pela primeira vez, a taxa de mortalidade de motociclistas superou até a de pedestres e de motoristas de veículos. Em setembro, a Comissão de Assuntos Sociais vai realizar um seminário, por requerimento meu, chamado Segurança sobre Duas Rodas, Estratégias para o Trânsito seguro das motocicletas. Vamos discutir com todos os segmentos ligados à motocicleta alternativas para superar os problemas e estancar esta verdadeira guerra ou carnificina que mata milhares de jovens por ano. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Jorge Viana. Senadora Ana Amélia, estamos aqui no último dia de trabalho, antes do curto recesso, mas eu não posso deixar de pedir, e agradeço a parte que Vossa Excelência me dá, primeiro para cumprimentar por mais um semestre de luta seu aqui, uma das mais assíduas, presente e fazendo a boa luta, a luta do povo brasileiro, a luta para que o país continue dando certo. Apoiou o nosso governo da presidente Dilma em momentos muito importantes, cobrou em outros, fez denúncia em outras situações e hoje aqui traz com muita eficiência e com a história de excepcional jornalista profissional e conhecedora dos temas, a questão dos produtores, dos agricultores. Mas agora, Vossa Excelência traz esse tema, que inclusive eu estou com um projeto de lei pronto, fico feliz de saber que a Comissão Social vai trabalhar, porque as nossas cidades hoje tem 84% dos brasileiros vivem nas cidades. Elas cresceram nos últimos 30 anos. Agora, parte do nosso povo está alcançando uma ascensão social. Mas tudo isso, eu diria, de maneira absolutamente insustentável, desprovido de qualquer planejamento. A mobilidade urbana é um caos no Brasil. Então, o veículo do pobre é a bicicleta ou uma motocicleta. E quando isso vem desprovido de qualquer cuidado do ponto de vista urbanístico das cidades, é contar os números de mortos. Então, o mais lamentável é que as pessoas, casais recém-formados, pessoas que estão querendo agora começar a ajudar a família, perdendo a vida tão cedo, e como Vossa Excelência muito bem colocou, é um caso gravíssimo porque é a perda de vidas. Mas ele está afetando fortemente a saúde pública, a ocupação das UTIs e, pasme, outro dia eu conversava com um juiz federal no Acre, e ele falou, você não tem ideia, senador Jorge Viana, da quantidade de incremento nas pensões, na Previdência, afetando fortemente. Então, é uma situação da maior gravidade, eu acho que é uma boa agenda para nós tratarmos no semestre que vem, vou apresentar meu projeto, e certamente a senhora, o senador Mozarildo e tantos outros colegas aqui, nos juntarmos para que a gente possa salvar vidas e organizar para que aqueles que querem adquirir uma motocicleta, ter uma condição de ter um veículo para melhor transitar, isso não signifique a perda de vidas. Obrigado e parabéns a Vossa Excelência e um bom recesso. Lhe agradeço muito e conte com o meu apoio nesse projeto, senador Jorge Viana, e para lhe dizer também que precisamos mudar muitas coisas, porque também por minha iniciativa fizemos uma audiência pública e o que ouvimos foi estarrecedor. Motos sem nenhuma condição de trafegabilidade estão rodando nas estradas. O treinamento ou a habilitação para tirar uma habilitação, um motociclista, ele tem 30 horas de preparo. Das 30 horas, 25 horas são teóricas, senador Jorge Viana, e 5 apenas de prática. Mas sabe aonde? Num terreno como se fosse aqui esse nosso plenário, com absolutamente limpo e liso, sem considerar a chuva, sem considerar buracos das nossas estradas, o excesso de trânsito, ou seja, ele anda num lugar que não é um virtual, é um lugar virtual, não é o real. O que acontece? Entra e o pior de tudo é que são jovens de 18 a 24 anos as principais vítimas. Pesa sobre a saúde pública e pesa sobre a Previdência Social. Um custo que a sociedade ainda não está fazendo cálculo, porque é a sociedade que paga isso. Então, eu estou nesse seminário, vamos discutir essas questões de medicina, de trânsito, todas as questões relacionadas à segurança das motos, à indústria que faz o veículo, para melhorar a condição de reduzir, minimizar o impacto violento sobre isso. São vidas que estão sendo ceifadas por um trânsito violento, mas por uma série de irregularidades e distorções que nós temos nessa questão das motocicletas. Com prazer, concedo a parte ao senador Eduardo Suplicy. Prezada senadora Ana Amélia,
Eu, nos meus tempos acho que de 18 a 30 anos, andava de motocicleta e, inclusive, ia para o trabalho na Fundação Getúlio Vargas, quando trabalhei na Folha de São Paulo, e andei bastante de moto e tenho consciência dos riscos do que seja andar de motocicleta. Naquele tempo era um pouco menos perigoso do que hoje, porque tal como em Porto Alegre, em tantas outras cidades, mas em São Paulo hoje o número de acidentes de moto é altíssimo, e são os médicos dos pronto-socorros do Hospital das Clínicas e de todos os demais hospitais que têm conhecimento da tragédia que constitui muitas vezes, e Vossa Excelência traz esse tema aqui de uma maneira muito adequada. Eu a cumprimento, e também pela iniciativa de promover uma audiência no sentido de podermos dar toda a atenção a como prevenir, evitar que haja tantos acidentes de motos e que muitas vezes representam um estrago para a vida das pessoas, quando às vezes a própria vida que se perde, se não as pessoas ficarem aleijadas para o resto da vida. Então, acho muito oportuno. E como também o senador Jorge Viana mencionou, todos nós estamos preocupados com que haja maior educação com respeito às regras de trânsito, ao que se passa no trânsito, tanto com respeito às motocicletas, mas também às bicicletas. Eu pergunto a Vossa Excelência se, nesta audiência, Vossa Excelência pensa concentrar apenas a atenção sobre as motocicletas ou também sobre as bicicletas, porque Vossa Excelência soube pela imprensa, quase todos os candidatos a prefeito de São Paulo, nesta semana, coincidentemente, eu próprio fui fazer também um passeio ciclístico com o candidato de meu partido, Fernando Haddad, pelas ruas de São Paulo, da Avenida Paulista até o centro, depois voltei, mas os demais candidatos, José Serra, Gabriel Chalita, todos foram andar de bicicleta, dizendo que vão aumentar as ciclovias e os caminhos para se andar de bicicleta sem tanto risco de acidente. Então, acho que os dois temas, portanto, o transporte sobre duas rodas, dos dois tipos, motocicletas e bicicletas, estão relacionados e, quem sabe, possam ser unificados na audiência, mas a Vossa Excelência teve a iniciativa e pela qual a cumprimento. Meus parabéns. Eu agradeço muito, senador Suplicy. Penso que o tema da bicicleta, a ciclovia, é fundamental também, até porque ela tem um caráter de saúde. Os maratonistas, os nossos atletas, queixam-se muito, há muito acidente, São Paulo mesmo. Quero lhe dizer que, no caso das motos, que são vários componentes, não só pela violência do nível dos acidentes que acontecem, mas também porque a moto se tornou hoje um veículo econômico. Mototáxi, para entrega de produtos, para entrega de correspondências, e não é São Paulo a cidade mais violenta proporcionalmente à sua população. É a capital de Roraima, Boa Vista.